Fala, nação santista. O time campeão paulista de 78, com ataque com Batata, Juari, Pite e João Paulo, foi a primeira geração dos meninos da Vila? Vamos discutir isso aqui no canal Santos Pédia, aqui comigo, Efigênio Filho, a Enciclopédia do Santos. Dia 20 de agosto de 1978, o Santos estreou no Paulista contra o Corinthians no Morumbi com mais de 120 mil pagantes. O nosso gol foi de Pita e quase no finalzinho, nós estávamos quebrando o tabu que vinha desde 76, o centroavante Rui Rei empatou o jogo. O Santos formou aquele dia com aquela formação clássica que os torcedores lembram até hoje, como uma música. Vitor, Nelson, Joãozinho, Neto e Gilberto, Clodoaldo, Ailton, Lira e Pita, Nilton, Batata, Juari e João Paulo. Esse time ficou famoso como os meninos da Vila. Porém, da base mesmo era o Clodoaldo com já 28 anos, Juari com 19 e Pita com 20. E esse apelido foi dado, poucos sabem, por um plantonista de esportes da época da Rádio Tupi, Manuel Ramos, português radicado no Brasil e torcedor do Santos. Mas isso veio mais no final do campeonato, quando Clodoaldo por contusão, Ailton Lira suspenso, que quase agrediu o hábito Roberto Nunes Morgado, que achar que ele estava prejudicando o Santos no jogo contra o Corinthians também, e Nilton Batata, que estava suspenso com cartões amarelos e também servindo na seleção, foram substituídos por Zé Carlos, Toninho Vieira e Claudinho. Além desses, também jogariam naquelas finais e semifinais Rubio Sejão e Célio. E esse time, recheado de garotos, ganhou o campeonato, pelo menos na parte final. E por isso ganhou esse nome. E depois veio, segundo a imprensa, a segunda geração, 2002, do Robinho e do Neymar, do Robinho e do Diego, perdão. E em 2010, com Ganso e Neymar. Sempre um meia e um atacante rápido. Franzino e fazedor de gols e que desequilibra. Juari, Robinho e Neymar. E os meias Ganso, Pita e Diego. Bom, vocês podem dizer se essa é coincidência ou não. Mas a pergunta foi, essa foi a primeira geração? Vamos voltar no ano de 1955. O Santos, depois de 20 anos, voltava a ser campeão paulista. E na sua formação, tinham vários jogadores da base. Vasconcelos, Del Vecchio, Pepe, Pagão, Zito, todos lançados pelo histórico treinador Lula, mais vencedor do Brasil. Isso também nós iremos falar futuramente. Na década de 60, já chegariam Coutinho e Pepe, Coutinho e Pelé. O Pelé já no final dos anos 50, na segunda metade, logo após o bicampeonato 55-56. Também tivemos Edu, Negreiros, Léo Oliveira, Nenê Belarmino, Eusébio, todos esses no final dos anos 60, conforme aquela geração de Pepe, Zito foi se aposentando, esses novos meninos foram substituindo. E também teve vários meninos que não vingaram no Santos. Ficaram um pouco e foram brilhar em outros clubes. Cláudio Adão, por exemplo. Cláudio Adão, após a aposentadoria do Pelé em 74, ele era considerado o herdeiro da camisa do Pelé. Porém, um acidente, uma contusão gravíssima em 76, no estádio do América, em São José do Rio Preto, deixaram os dirigentes na época preocupados e venderam rapidinho, achando que ele não ia jogar mais. Só que ele se recuperou e brilhou muito no Flamengo, no Fluminense e mais trocentos times. Isso lembra muito a transação do Bruno Henrique, que o Pérez achou que ele não ia atuar mais e ele foi para o Flamengo e está até hoje lá brilhando. Mas voltando aos meninos da Vila da época, tivemos o Tostão, que era um meio atacante muito bom, batedor de faltas nos anos 70, foi trocado erroneamente com o centroavante Marco Antônio,
e ele brilhou no centroavante do Goiás, brilhou no Goiás, depois fez história no Cruzeiro como Tostão segundo. Paulo Leme, que era uma joia da base, um meio atacante fazedor de gols, campeão do primeiro turno de 86, fez sucesso no Náutico. César Sampaio, que foi trocado por Ranieri e Serginho Fraldinha, ganhou tudo no Palmeiras, só o Mundial que não. E entre outros. Então, na minha opinião, aqui na opinião do Santos Pédia, a primeira geração dos meninos da Vila não foi de 78, mas sim a primeira que teve essa grife, que ficou famosa desde então. Porque antes tivemos praticamente aquele time que maravilhou o mundo, com Pagão, Coutinho, Pepe e o Rei Pelé. Vocês gostaram? Então, até o próximo assunto aqui no Santos Pédia. Alguma curiosidade do nosso clube que quase a maioria desconhece. Tá? Pode até mandar sugestões também. Um abraço para vocês. Figênio Filho, a Enciclopédia do Santos.